Bom dia a todos e todas. Obrigada pela presença aqui hoje com a gente no Espaço do Conhecimento. Meu nome é Camila, eu trabalho aqui no parte de comunicação do Espaço do Conhecimento e também sou professora no Departamento de Comunicação da UFMG. E é uma alegria para a gente recebê-los aqui no Café Controverso Diálogos do Movimento, que é uma parceria da UFMG com a Petrobras. E hoje a gente tem um tema muito interessante, com a presença de dois convidados muito importantes, que a gente ficou muito feliz deles terem aceitado o convite de vir aqui hoje debater com a gente. Então, o Diálogos do Movimento hoje vai tratar da economia criativa e inovação, como será o futuro do trabalho. E os nossos convidados são o senhor Francesco Farrugia, que é empresário, anjo e investidor de várias startups digitais, é fundador, junto ao ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, da Futura Studios, e também colaborou com o escritor Gabriel Garcia Marques na produtora de cinema Amaranta e na fundação da Escola de Cinema Latino-Americana em La Habana. Atualmente é sócio da empresa organizadora da Campus Party, Festival de Inovação e Tecnologia. E a gente tem também o Ramon Azevedo, que é diretor da Fundep e CEO da Fundepar, e atua no desenvolvimento do sistema de CTIT, né, Sistema de Tecnologia e Inovação Nacional, e no investimento de capital semente em empresas de origem acadêmica. Possui uma carreira de 20 anos na liderança de áreas de inovação, negócios, planejamento e tecnologia da informação. Então, sejam muito bem-vindos. O café tem uma dinâmica, né? Os nossos convidados, eles falam, cada um tem 20 minutos para falar, e depois a gente abre para a participação do público. Então, eu convido o Francesco e o Ramon a virem aqui e passo a palavra ao Francisco. Obrigada. Alô, opa. Bom dia a todas e a todos. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar aqui porque vamos falar de inovação em uma terra onde Niemeyer encontrou por primeira vez a possibilidade de fazer suas primeiras coisas, onde eu morei em 7 países diferentes e em todos os países havia um projeto de mudar a capital do país. Nenhum desses 7 países conseguiu mudar a capital do país. Aqui, Jocelino Kubitschek, um mineiro, conseguiu em 4 anos não só mudar, sino colocar operativa. Estamos em terra de inovação de verdade, não? Também uma terra de tradições muito fortes e muito conservadoras, por outro lado. Então, estar aqui na Universidade Federal, que foi, eu perguntei porque eu havia escutado falar que foi a primeira universidade, perguntei para Ramon antes se era verdade, foi a primeira universidade em Brasil que criou um sistema de investimento, de aceleração para startup em Brasil. E depois também, não sei, eu acho que não tem nada a ver com a universidade, mas o programa CIDI, que foi um programa que iniciou com Aceredo, depois continuou com Pimentel, e que para mim foi um dos programas mais evoluídos em Latinoamérica de incubação e aceleração liderada por um estado ou por uma região. E também fizemos 2 campus party e depois tivemos um intermédio por estas coisas da política, mas eu acho que com a colaboração de alguns mineras ilustres vamos conseguir. Eloísa nos está ajudando a ver se conseguimos voltar a fazer a campus aqui em Minas. E por outro lado, Minas não solamente tem a Universidade Federal, sino que eu acho que discutíamos ontem, eu acho que o sistema educativo de Minas é o mais importante de Brasil. Me diziam que não, que é o paulista, né? Eu acho que inclusive como população universitária é maior a de relação população estudante, é maior a de Minas que a de São Paulo. Mas tudo bem, eu acho que estamos na terra justa para falar de inovação. E falar de trabalho, fundamentalmente, que é o que vai a sofrer. Eu acho que tem 2 coisas
que son los dos grandes desafíos de los próximos 10, 15 años. Uno, la educación, y otro, el trabajo. Sí, son los dos grandes desafíos que vamos a tener. No estamos en una mudanza de era, cuando mudan las eras, mudan los paradigmas, y no tenemos referencias históricas para poder afrontar lo que está llegando. Según Rifkin, un sociólogo, economista, amigo da Campus Party, ele fala que una crianza que nace hoy no va a hacer ni un trabajo de los que hoy existen, si va a tener un trabajo. Entonces, la primera cosa es, el trabajo como lo conocemos hoy no va a existir, va a haber otro tipo de trabajo. Se vamos a tener trabajo dentro de 20 años, cuando esa crianza tenga que entrar en el mercado de trabajo. La otra cosa es que la ecuación estudio, trabajo, pensión está quebrada. ¿Sí? No existe más. Y no es un problema de lo que se está discutiendo ahora en el Congreso, que no es solo una discusión brasilera, es una discusión italiana, es una discusión en todo el mundo hoy. Si vamos ahí en pensión con 55, con 65, con 63 o con 68. Eso es para hacer cuenta, es una cuestión de la economía, no es una cuestión filosófica. Nos nacimos y crecimos dentro de una cultura del trabajo. Quien no trabaja es un vagabundo. Quien no se gana el dinero con el sudor de su rostro es un cara que no es legal. Y si las máquinas van a hacer todo mejor, más rápido, más barato que nos, y no vamos a tener trabajo, ¿qué vamos a hacer? Todo vagabundo, vamos a ser toda gente no legal. Hoy la discusión, mes pasado hicimos la Campus Party en Goiás, en Goiânia, y hicimos un foro sobre el futuro del trabajo, hombre o máquina. Y curiosamente convidamos a filósofos, gente de ética, além de personajes de inteligencia artificial y demás. Porque el problema que se coloca hoy es ético. Si bien un cara que se llama Raymond Kurzweil, que si você no saben quién es o cara, você se preguntan qué fuma ese cara, porque debe ser muy bom, porque fala unas cosas completamente surreales. Y ese cara que, a ver, yo soy un velho, él es joven, tiene 57 años, 56, 58 años. Ese cara fue elegido el mayor inventor de Estados Unidos del século XX. Y ese cara, ¿qué inventó? ¿Por qué fue? Inventó el escáner, que parece una cosa estúpida y fácil y que usamos todos los días, pero convertir diseños en bits no es una cosa fácil. Me no paró ahí. O cara encontró la solución para convertir son en bits. Hoy, si no tenemos Siri, Spotify, vemos vídeos, asistimos a vídeos en el iPhone, se lo debemos a Kurzweil. Y convertir son en byte no es una cosa también muy simple de hacer. Y hoy es vicepresidente de pesquisa y desenvolvimiento de Google, que si ven no es de los que más invisten, es uno de los que más invisten en pesquisa y desenvolvimiento, ¿no? Y estuve un año y medio atrás, 2 años, en el laboratorio de él. Y él me mostró lo que él estaban haciendo. Él estaban disfrazando con Alzheimer y con, ¿cómo se dice?, disabilidades físicas, ¿no? Paralíticos, esas cosas. Más en realidad lo que estaban era procurando encontrar que esto no existiese más. Esto es un device que es una interface entre nos y la nube. ¿Y cómo ellos están estudiando eso? Con un chip que se coloca en el córtex, y con eso es como si yo ahora pregunto a ustedes,
pensem a sua mãe. E todos estão vendo, não, sua mãe? La ven, não? É a mesma coisa. Sí, agora temos que colocar Google, qual é o melhor restaurante de Minas Gerais, que tem melhor vino, e me dá, e depois temos que ir a Google Maps para ver como chegar, e depois a Uber para chamar. Não, todo isso vai ser assim e vai acontecer. E não é uma coisa assim de ciência ficção, porque Elon Musk tem Neuralink, que também está pesquisando as mesmas coisas. Não são coisas que vão acontecer la semana próxima, ni dentro de 2, 3 anos. Vão acontecer quando tenham que acontecer. Porque o problema del futuro não é adivinhar o futuro, que é uma coisa complexa, ou pelo menos opinável. Lo importante é saber para onde vai o mundo. Se o mundo vai para lá, y no podemos errar 75%, podemos ir para lá o para lá. Y si vamos en la dirección errada, vamos a emplear el doble de tiempo de quien pegó la dirección correcta. Entonces lo importante es, salvo para los bellos como yo, que el tiempo en la ecuación es un elemento persuado, no un elemento estratégico. Si yo tengo 60 anos, 70 anos, e vai acontecer dentro de 30 anos, não me importa um caralho, porque não lo vou ver. Mas se tenho 20 anos, me vai importar muito, porque em um momento de la minha vida, com 20 anos, vou encontrar isso. Então, o importante é saber para onde ir, não quando as coisas acontecem. Quando podem ser interessantes na equação do ponto de vista pessoal, mas não para razonar. Razonar é importante saber qual é a direção. E Kurzweil me mostrava todo isto e me dizia, olha como é rápida a questão digital. Peguem Uber. Uber tem 4 anos e meio. Modelo de negocio de Uber, un aplicativo para usar capital y mano de obra de gente desempregada. ¿Okay? Yo no, a través de un aplicativo le confisco el 20, el 25% de trabajo de esa gente con el capital y la mano de obra. Oye, porque la industrial era, alguien colocaba el capital y alguien colocaba la mano de obra. Aquí no, el capital y la mano de obra coloca el fodido del motorista, ¿no? Mas no para ahí. 4 años y medio atrás, ese fue el modelo de negocio. Ya mudó. El primer investidor en carro autónomo hoy en un mundo es Uber. Es decir, con la grana de los motoristas, está comprando carros autónomos para tirar a los motoristas. Esto tiene 11 años. Esto mudó completamente la vida de un mundo. Pues Apple ya sabe que esto no va a existir porque Kurzweil y Elon Musk están estudiando y esto no va a existir más. Por eso Apple está queriendo comprar Netflix, porque sabe que el problema va a ser el contenido que yo voy a querer ver aquí, no el interface con el cual acceso al contenido. Otra cosa que yo gustaría es hablar un poco, bueno, las cuestiones éticas, morales, hasta dónde llegan las máquinas. Kurzweil me decía, el problema no es hombre o máquina. ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer un poco máquinas, vamos a tener chips por todos lados, y vamos a ser un poco máquinas, y las máquinas van a ser un poco humanas. Entonces ese gap, esa brecha que existe hoy entre el hombre y la máquina, va a ser menor, y el conflicto va a ser menor. Y por otro lado, porque cuando el cara me faló del chip y todo esto, que 2 años atrás ninguém falaba de eso. Yo dije, putz, esto, digo, a mí me da un miedo terrible, estas cosas. Y él me dice, eso te da miedo porque vos sos velho e ignorante. Y me dice, cuando vos sos ignorante, ten medo. Dice, él tenía 30 garotos y garotas ahí que trabajaban en el equipo de él, y me presentó a él y demás, y falou, brincou falando, você vai falar com Francesco agora e ele vai escolher quem de você vai aplicar por primeiro o chip. E todo ele, Francesco, eu. É assim,
un joven se empolga ante la posibilidad de colocar un chip en el corte y nos decimos, esa cosa, que no. Y entonces él me remató diciendo, Francesco, el problema no es la inteligencia artificial, son los idiotas naturales, eso que son un problema. La inteligencia artificial va a resolver nuestra vida. Y él pegó mis óculos así, de aquí, y me dice, ¿usted usa eso, no? Sí. Dice, y esto no es, ¿para qué vos usa óculos? Pues no veo nada. Dice, para potenciar la tua vista, ¿no? Sí. ¿Y por qué esto no te da miedo, no te crea problemas y todo lo demás? Porque vos culturalmente aceptó esto. El chip es la misma cosa. Es la misma, exactamente la misma cosa. Solo que te da miedo porque vos sos ignorante. Si vos ten 17, 18, 19 años, se empolga ante la posibilidad de poder multiplicar la su capacidad, no solo de visión, sino de pensamiento, de memoria, de todo lo que... gostaria de falar un poquinho de innovación. Innovación es una palabra sexy, ¿no? O sea, cuando quiere ser innovación, ¿no? Somos el departamento de innovación y de... Innovación es una palabra bella, es una palabra figlia de la economía industrial. La innovación es, yo tengo una cosa bella, le coloco una cosa nova para poder continuar a competir en el mercado. Yo estoy ahora en el Mercury Lourdes y un poco más tengo otro, no sé, el Ibis. Innovación es que el Mercury sonoriza la habitación, un cuarto, para que yo no escute barullo y duerma mejor. Y el Ibis dice, bueno, yo voy a colocar 3 travesseros, uno más duro, uno medio, otro mole, para que Francesco encuentre el travesero que quiere para que duerma como en su casa. Y entonces el Mercury dice, yo voy a innovar y voy a colocar un internet velocísimo de grasa para que Francesco vea filme o trabaje cuando está en hotel. Y en eso llega Airbnb y fode la innovación. Que no, es la mayor cadena, tiene 3 años y medio Airbnb. Y es la mayor cadena de hotel hoy que no tiene predio, no tiene recepcionista, no tiene nada. Entonces, innovación es lo que estaban haciendo el Mercury y el Ibis. Disrupción es lo que está haciendo Airbnb. Respecto a la velocidad, Airbnb va a desaparecer, porque cuando llegue el blockchain a todo eso, Uber no va a existir más, Airbnb no va a existir más, Amazon no sé si va a existir. Es decir, cuando blockchain, que va a ser la revolución dentro de la revolución, en los próximos, rápido, esa llega volando, esa llega en 3 años, 4 años. Cuando blockchain entre a formar parte de la economía y de la cotidianidad de las cosas, todo eso va a desaparecer. Y Airbnb en 3 años y medio. Disrupción y velocidades son las características de la revolución digital. Por otro lado, yo soy italiano y gosto de la pizza, y por otro lado, también gosto cada vez menos, pero de ir a las discotecas, ¿no? Y por lo tanto no tengo nada en contra de las pizzerías y de las discotecas, donde las pizzas son buenas y donde las discotecas tienen garotas simpáticas y garotos simpáticos. Mas la economía de un país no se hace grande con las discotecas y las pizzerías, ¿ok? Entonces, disrupción no es crear un aplicativo para paquerar o comprar pizza. Eso es la periferia de la periferia de la periferia de la economía digital. Cuando você tem que pensar a qué van a hacer dentro de la economía digital, es importante pensar en términos disruptivos, no en términos de la periferia de la periferia de la periferia de la economía digital.
para eso que estábamos hablando con Acevedo aquí, de Shenzhen, ¿no? De China. Y los chineses en 20 años pasaron de copiar a estar 5 años en la frente de todo el mundo, porque otro de los preconceptos que tenemos que derrubar, de la innovación, tenemos que derrubar el preconcepto de que los norteamericanos son foda y que los europeos son maravillosos y que la referencia esa es la no. Infelizmente, para todo el mundo que no guste de los chineses, vamos a tener que aprender todo a hablar chinés. Porque ellos están en algunos aspectos, no digo en todos, más en algunos aspectos, y esos son inteligencia artificial, 5G, Internet de las cosas, están entre 5 y 7 años en la frente de todo el mundo. Y ese es un divario, ¿se dice divario en portugués? Esa es una diferencia, un gap, que eso va a aumentar en el futuro. Que eso va a aumentar. Entonces, hoy los chineses, ¿cómo consiguieron eso? ¿Cómo ellos consiguen en 20 años de copiar hasta en la frente? Olha que es mucha cosa. Ellos consiguen eso a través de la educación con STEM. STEM es un acrónimo que está por ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Science, Technology, Engineering and Mathematics. Y cuando yo fui a Shenzhen, me llevaron a la universidad, yo soy sociólogo, me llevaron a presenciar un aula de sociología, que estaban estudiando algoritmo, sociología. Es decir, y tiene toda la lógica del mundo. Saber Big Data y algoritmo son fundamentales para poder desenvolver una profesión como la sociología. Entonces, ellos consiguieron, porque hoy todo y cualquier cosa que se estudia en China, en las universidades, tiene una base STEM. ¿Esto qué significa? Significa que si yo soy, no sé, antropólogo, tengo que saber construir un logaritmo. No, yo no tengo que saber construir un logaritmo, mas tengo que saber qué es un logaritmo, cómo lo puedo utilizar dentro de mi actividad para tener ventaja sobre Ramón, que no sabe lo que es un logaritmo, que tiene la misma profesión que yo. Y por otro lado, hoy las profesiones más requeridas son, no sé cómo se llama eso, expertos en lingüística, para todo lo que es inteligencia artificial. Porque no es la misma cosa si yo digo, qué filho da puta que Ramón, que si digo, Ramón es un filho da puta, ¿no? Exacto. Uno es un complemento y el otro es un insulto. Entonces, y las máquinas no saben que es filho da puta y basta. Entonces, las máquinas tienen que aprender de los expertos en lingüística la diferenciación entre esas dos cosas. Y hoy, una de las cosas que más están procurando son ética, sí, porque el problema es que la tecnología es feita de ingenieros, y los ingenieros son cuadriculados, no son mentes para entender de ética, filosofía y que yo gostaría ser ingeniero, porque tengo un poco de dificultades. Mas, entonces, para que después funcione de verdad la cosa, você precisa de gente que no tiene nada que ver con el algoritmo, no tiene nada que ver con la ingeniería, tiene que ver con las humanas. Stephen Hawking, que formaba, el Stephen a Campus Party, formaba parte de un think tank que se llama Field the Future, en el que yo pertenezco como divulgador de lo que acontece en ese think tank. Él decía que hacía una previsión que en 50 años las máquinas van a hacer todo, y lo van a hacer mucho mejor de lo que lo hacemos los humanos.
inclusive sexo. Ainda bem que me vai chegar, está morto. Pero ele dizia, duas coisas as máquinas vão tardar mais de 100 anos em fazer, ou em entender. A ironia e o humor. Porque a ironia e o humor são algoritmos muito complexos. Então, os humanos vamos a fazer coisas de humano e as máquinas vão a fazer coisas de máquina. Qual é o problema que temos hoje? Que, como dice mi amiga Eloísa aquí, tenemos que desaprender. Los velhos tenemos que desaprender. La universidad de hoy está en Brasil sob ataque y la tenemos que defender. Y esto es un deber social que tenemos todos. Porque além de la universidad está la barbarie, ¿no? Entonces, tenemos que defender la universidad. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos que ser críticos con las universidades. Sí, la universidad es un sistema educativo de cima para abajo, de la academia, Bologna, 1200 años atrás, Italia, donde está el cara que sabe, ensina, y después tiene un proceso de test para ver si el cara aprendió lo que el otro le enseñó. El primer problema de eso es que la velocidad, no tenemos tiempo de enseñar para que el cara aprenda y enseñe a otro, no tenemos más tiempo para eso. Segundo problema é que é a primeira vez na história que os filhos e os netos ensinam aos pais e aos avós. E ninguém ensina a eles. Então, essa concentração e detenção do conhecimento, da propriedade do conhecimento que tinha o sistema acadêmico, não tem mais. Tem outros. Conhecimento, outros skills que são importantes, mas não tem mais esse como se dice, monopolio del conocimiento. Hoy, un alumno en cuestiones digitales sabe mucho más que el profesor. Ahora, todos sabemos que tenemos profesores que se hallan y que creen que no tienen que aprender nada y todo lo demás. Yo soy socio de la Campus Party porque veio un joven, y me falou que quería hacer eso, que yo no entendí, y yo apoyé porque o cara estaba tan empolgado contándome lo que él quería hacer que yo falei, vamos a hacer. Y ahora voy a contar en 2 minutos otra historia. Yo estaba en la Campus Party de Madrid unos 8 años atrás y llegó un garoto italiano de 16, 17 años y me falou, Francesco, ¿você sabe lo que es blockchain? Le digo, no. Me dice, yo te voy a explicar porque te quiero proponer un negocio. Le digo, bueno, todo bien. Y un menino me explicó lo que era blockchain. Yo no había escuchado hablar de lo que era blockchain en la mi vida. Me explicó y después de 15 minutos me dice, ¿entendió? No, nada. Digo, olha, yo soy analógico, soy burro, me explique de volta cómo es, cómo no es. Menino se esforzó, me lo explicó como a un cachorro. Terminó y me dice, ¿entendió? Nada. Se quería suicidar. Entonces le digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a pular que yo tengo que entender. Blockchain. Me diga cuál es el negocio que usted me quiere proponer. Y el garoto me dice, no, porque usted no va a hacer el investimento conmigo si no sabe lo que es blockchain, si no entiende lo que es blockchain. Y digo, bueno, vamos a probar. Me dice, bueno, surgió una cosa que se llama criptomoeda, que tenga la base el blockchain, que esa moneda se llama Bitcoin. Y yo quiero grana para comprar Bitcoin, porque si você me dá, escuta, 5.000 euros, que eran $7.000, dice, você e eu vamos ser millonários. Ahora imaginen, un menino que te fala de una cosa que você no entiende un caralho, que tem 17 años, que você te costó ganar la grana pa caramba na vida, te dice que si le das $7.000 te vas a ser millonario. No. La presunción del profesor, yo sé y ese menino no sabe, ¿no? Al final, digo, bueno, yo te voy a dar los 5.000 euros, los $7.000.
vamos a comprar los bitcoins. Más a una condición, que el primer lucro que nos vamos a tener, yo recupere meus 5.000 euros. Lo que confirmaba que no había entendido lo que era el bitcoin. Porque yo le preguntaba a él, y le digo, ¿y esta moneda? ¿Quién la emite? Ninguém, un algoritmo. Ah, interesante. Banco Central. ¿Y para qué sirve? ¿Puedo comprar alguna cosa? Nada. Y si yo la quiero trocar por euro, no va a poder. Si digo, ¿para qué carajo compramos los bitcoins? Bom, ele falou, tudo bem, el primer lucro es para você, pero me dé 2 años para no afectar el modelo de negocio. No, ok. Y él me dice, pero a una condición. Le digo, ¿cuál? Dice que toda la grana que ganemos después, yo decido cómo investir, porque está claro que você no tiene ni puta idea de cómo se investe. Digo, bueno, justo, se você me devuelve el capital inicial, continuamos a ser socio, que você decida cómo investir el resto del dinero, nos compramos los bitcoins a R$1. Hoy el bitcoin fiz 38.000 reais, no sé, nos multiplicamos, no vean, 38.000 veces el valor. A hoy, porque a un año atrás multiplicábamos por mucho más, ¿no? El bitcoin estaba a 30.000 reais. Entonces, hoy, el filho da puta decide él cómo investir. Somos donos de la empresa mayor de blockchain en Estados Unidos que fala los protocolos de blockchain para todo lo que va a acontecer. Entonces, cuando yo digo que blockchain va a ser lo que va a dominar, no sé, ¿qué significan los protocolos? Los protocolos son que para usar el blockchain en contrato de transporte, tengo un protocolo para seguir, que ese protocolo es el que nos estamos desenvolviendo. Después tengo otro protocolo para transacciones. No sé, seguir un boi desde que nace hasta que você lo come. Eso es blockchain, eso tiene un protocolo. No estamos desenvolviendo todos los protocolos que va a tener blockchain en un mundo. Hoy somos la empresa de blockchain oficial de Microsoft y blockchain va a ser una gran revolución. Pero yo quería voltar al tema de los profesores. Es decir, si no tenemos las respuestas, tenemos que tener la humildad de hacer las preguntas o de aceitar de que el otro puede saber más que no. Y que hoy tenemos que hacer un ejercicio de desaprender, como dice mi amiga Eloísa. Los velhos tenemos que desaprender y tenemos que aprender. Para terminar, las universidades donde yo veo que van a tener su futuro, cuando você muda de paradigma, no tem referencias. Es decir, en la economía industrial, si yo quería investir en un supermercado, yo tengo de que de pequeño ia no supermercado, de que tengo bibliografía de supermercado, tengo máster de GDO, grande distribución organizada, tengo de todo para aprender grande distribución organizada. Mas si quiero hacer Amazon, no tengo donde estudiar Amazon. Entonces, yo no tengo referencias en la disrupción para poder. Na economía industrial, el que erraba era un idiota, era un babaca, porque le enseñaban la cosa ya, todo el recorrido feito, ¿no? El camino feito. En la disrupción digital, quien no erra, no avanza. Porque solo errando, entonces, la mudanza de paradigma es inmensa. Es decir, de una cultura de no errar a ten que errar, porque si no, no va para frente. Entonces, el proceso dentro de la economía digital es tentar errar, voltar, tentar errar, voltar, hasta que acierto. Ese es el mecanismo de la pesquisa. Quien detén el know-how de la pesquisa es la universidad. Entonces, si nos capitalizamos ese know-how. Por otro lado, la universidad no es solo transferencia de conocimiento, es trabajar por objetivo, sociabilizar, encontrar cómo trabajar en un team, cómo sumar esfuerzo para encontrar un resultado. Son muchas otras cosas que no es solo transferir conocimiento. Si el conocimiento que vamos a transferir, el velho, no va a servir y va
vai ser muito difícil. Eu acho que a evolução da universidade vai ser feita por uma mudança de mentalidade dos professores e por la pressão que vão fazer os alunos de baixo para cima para mudar as coisas. Eu acho que falei até demais, não? Obrigado. Bom dia novamente a todos. É um prazer estar aqui junto com vocês, é um prazer estar junto com o Francesco aqui, aprendendo, né, sobre inovação, futuro, disrupção. Muito obrigado pelo convite. Bom, meu nome é Ramon, eu trabalho na Fundep, na Fundepar, já tem alguns anos. A Fundep é uma fundação de suporte à universidade, não só a Universidade Federal de Minas Gerais, como também outros 29 centros de pesquisa no Brasil como um todo. A gente faz a gestão atualmente de cerca de 3.500 projetos de pesquisa. Isso dá mais ou menos uns 3,5 bilhões de reais que está sob nossa gestão e envolve uns 6.000 pesquisadores no Brasil como um todo. Esse é o trabalho que a gente faz. Cerca de 5 anos atrás, a gente decidiu que a Fundep deveria reavaliar o seu futuro. Deveria avaliar se aquilo que, ao longo de 40 anos, levou a Fundep a ser uma instituição de destaque, se aquilo que levaria a Fundep a continuar sendo um destaque. E, naturalmente, a conclusão que a gente chegou é que não. Fazer a gestão de recursos de pesquisa de origem exclusivamente pública no Brasil estava com seus dias contados e hoje a gente consegue ver a crise que a gente passa de financiamento de pesquisa e desenvolvimento no Brasil como um todo. Então, mais ou menos 5 anos atrás, a gente começou um movimento de tentar reconstruir essa instituição, tentar construir novos caminhos para a Fundep, e foi aí que a gente começou a entrar no assunto inovação. Né? Então, até então, qual era o trabalho da Fundep? O nosso trabalho era ser um banco um pouco mais sofisticado. O governo coloca o dinheiro na Fundep, a gente executa o dinheiro, presta conta daquele recurso e cuida para que toda a legislação seja cumprida. Essa era a nossa atividade principal. De 5 anos para cá, a gente veio construindo uma série de outras iniciativas. A gente construiu um programa de pré-aceleração de startups, chamado Lemonade. Ao longo dos últimos 3 anos, a gente ajudou 400 startups a nascerem, mais de 1.200 empreendedores, não só em Belo Horizonte, como no Brasil todo. A gente construiu uma aceleradora de startups chamada Tecmol, aqui de Belo Horizonte. A gente lançou um centro de desenvolvimento de biotecnologia chamado Biotectal, acho que é o único da América Latina, que faz desde o desenvolvimento de produtos biotecnológicos até o investimento de capital semente, que é aqui em Nova Lima. A gente construiu a Fundepar, que é uma empresa de investimentos, que foi a primeira empresa de investimentos dentro de uma universidade pública federal no Brasil. Hoje a gente é investidor de 16 startups, todas elas com tecnologias disruptivas. Essa é a grande inovação ou disrupção da Fundepar. A gente só investe naquilo que outros investidores não querem investir. Então, quando alguém fala sobre investir em biotecnologia, o Venture Capital convencional do Brasil não investe. A gente investe. Quando começou a ser falado em inteligência artificial 3 anos atrás, ninguém investia, nós investimos. Quando começou a falar de internet industrial das coisas, ninguém investia, nós investimos. Então, hoje nós somos sócios de 16 empresas por meio da Fundepar e temos o direito, o que a gente chama tecnicamente de opção, de se tornar sócios de outras 89 empresas, todas dentro desse mesmo contexto. Bom, o que 5 anos atrás era uma previsão, hoje é uma realidade. Então, se a gente consulta nos jornais do Brasil, não existe recurso para ciência e tecnologia de origem pública no Brasil. Não existe. Esse recurso sumiu. Mas não quer dizer que não tenha recurso no Brasil para ciência e tecnologia. O recurso ele mudou de mão. Quem antes direcionava o recurso era o governo. Hoje o que direciona o recurso é o mercado privado, por uma necessidade que foi descrita aqui pelo Francesco. A gente está vivendo em uma sociedade que muda
muda desde que existe, há 5.000 anos, mas hoje as coisas mudam de uma forma um pouco mais rápida, né? Existe uma previsão da IBM que a partir de 2020 o volume de conhecimento produzido ele vai dobrar a cada 12 horas, o que antes demorava 100 anos para acontecer. Então, mudança acontece desde que o mundo é mundo. A diferença é que as coisas mudam muito mais rápido hoje. E isso dá a possibilidade que nós possamos viver várias vidas dentro de uma única vida, né? Eu sou novo, a gente estava comentando aqui há pouco, eu tenho 30 e poucos anos de idade, 30 e tantos anos de idade já, mas eu tive a oportunidade de viajar para o Nordeste usando mapas 4 rodas, assim como eu vi a revolução de GPS que você alugava, assim como eu vi Google Maps, que todo mundo achava que era sensacional. Hoje eu uso o fantasminha do Waze, que é algo quase que sobrenatural, né? Você tentar discordar do Waze, você tem certeza que você vai errar e ele vai acertar por uma obra do milagre. Provavelmente eu vou ver o que vai matar o Waze. Ou seja, são várias gerações dentro de uma única vida. Assim como a revolução de comércio, assim como a revolução do transporte, que foi descrito aqui, a gente passou pela onda dos táxis, do transporte coletivo, e provavelmente o que vai matar o Uber com o Uber, que vai matar o próprio Uber, a gente vai viver. Então, a transformação ela acontece desde sempre, mas hoje ela acontece de uma forma um pouco mais rápida. Isso é o que a gente chama de movimentos exponenciais. Quando você consegue trazer para o presente um cheiro do que é o futuro e começa a largar um pouco antes, você consegue crescer mais rápido do que quem concorre com você. E, de uma certa forma, é o que a gente tem conseguido fazer um pouco dentro da Fundep. Hoje, quando o mercado não tem recurso para financiamento público de pesquisa, a gente já estava um pouco mais preparado para fazer captação junto ao mercado privado. E aí, hoje, a maior parte dos projetos que a gente tem captado são projetos junto a instituições privadas. Só para dar um exemplo, a semana passada foi anunciado oficialmente um programa chamado Rota 2030, né, que é o novo programa de modernização da cadeia automotiva no Brasil. É um programa de R$1 bilhão que tem 5 linhas principais temáticas. Dessas 5 linhas temáticas, a Fundep foi selecionada como a gestora de 2 dessas linhas. Ou seja, a gente conseguiu fechar um projeto de 400 milhões, 2 projetos de R$400 milhões, o que é equivalente a quase um ano de trabalho da Fundep, porque a gente conseguiu, de alguma forma, antecipar o que está acontecendo. Bom, mas o que eu queria compartilhar com vocês o que a gente tem feito ou o que a gente tem se esforçado para aprender e que tem colocado a Fundep em um caminho que a gente, de fato, acredita que é um caminho portador de futuro. Acho que essa que é a questão, né? Todas essas características do mundo que a gente estava descrevendo, que a gente escreveu aqui, a gente estava conversando sobre Shenzhen, né, na China, como que uma cidade em 20 anos em 15 anos passa de 20 mil habitantes para 15 milhões de habitantes, sendo 12% do PIB da China, com trens rápidos para todos os lados. Você sai de Hong Kong e vai para Shenzhen e você tem uma viagem de 12 minutos de trem-bala que não dá tempo nem de dormir, né? Você fecha o olho para dormir e daí a pouco já chegou. Você saiu de um país e foi para outro em 12 minutos, né? Qual que é a característica desse mundo, né? É o que hoje a gente chama de VUCA, VUCA World, que é um termo que hoje está na moda, mas que foi criado em 1987, né? Que é um mundo de volatilidade, as coisas mudam muito rápido, é um mundo de incerteza, se muda rápido, eu não consigo fazer projeção do futuro olhando para trás. Esse é o ponto, né? Antigamente você fazia projeções financeiras olhando para trás. Se eu faturava 10 por mês e nada mudou, eu vou faturar 11, 12 para frente. Só que tudo muda o tempo inteiro, então não adianta eu olhar para trás para tentar adivinhar o faturamento para frente, né? Não é esse o mundo que a gente vive mais, isso é o que a gente chama da incerteza. A gente vive no mundo da complexidade. O que é a complexidade? Mais pontos de conexão. Mais pontos de conexão. Eu demorei para compreender o conceito de complexidade. Eu entendi a complexidade como aquilo que é muito difícil de fazer, né? O que é muito difícil de fazer é complicado,
né? É muito difícil de fazer, é complicado. Você cria um receituário, se alguém seguir aquele receituário, você tem o mesmo resultado. Complexidade não é isso. Complexidade são muitas conexões, são muitos pontos. Ou seja, você sai de casa hoje, provavelmente o dia a dia do Francesco assim, ele sai do hotel de manhã, faz uma conferência com alguém que está na China, às 11 horas da manhã ele conversa com alguém que está na Europa, na hora do almoço ele sabe de uma notícia do Brasil que afeta a Campus Party do ano que vem, e você se conecta com muito mais pessoas e instituições do que antes. E isso faz com que você esteja exposto a mais oportunidades e mais riscos do que você estava no passado. Assim como a gente vive um mundo de ambiguidade, né? O exemplo de ambiguidade é o exemplo do cumprimentar, oi filho da puta, ou você é um filho da puta. A mesma expressão, ela tem um significado diferente dentro do contexto. E isso é cada vez mais comum quando você está dentro de um ambiente que do ponto de vista mundial, conectado. Então, o mundo que a gente vive é esse. Ele é volátil, ele é incerto, ele é complexo e ele é ambíguo no que diz respeito à interpretação da informação. Como que a gente faz um contraponto a isso tudo? E aí, podia passar alguns slides, que eu vou deixar só esse slide aberto aí. Pode passar, por favor. Já falei, pode passar. Mais um, esse. Pode voltar, anterior. Vou deixar esse daqui que a gente vai falando um pouquinho sobre ele. Normalmente, a gente combate volatilidade com visão de longo prazo. Ou seja, se eu quero fazer uma viagem do Rio de Janeiro para Portugal, a minha visão é chegar a Portugal, eu posso naturalmente, durante aquela viagem, seja de barco, de avião, fazer algumas mudanças de rota. Isso é proporcionado atualmente pela volatilidade. Mas o meu objetivo, a minha visão, continua sendo a mesma. Então, normalmente a gente combate a volatilidade do mercado com definição de visão. Aonde eu quero estar daqui a algum tempo? Qual que é a minha posição como profissional, como mercado daqui a algum tempo? A gente normalmente combate incerteza com entendimento, dando entendimento às pessoas que estão ao meu redor de qual é aquela visão. A complexidade com clareza, a ambiguidade com respostas rápidas. E aí, dentro de respostas rápidas, eu vou fazer a conexão com algumas das práticas que a gente veio adotando na Fundep. Se as coisas mudam rápido, e isso é um consenso, isso tem dezenas de estudos que mudam, eu preciso aprender a responder rápido. Eu preciso aprender a ler os sinais do que está acontecendo, trazer isso para dentro da minha realidade e responder rapidamente. Isso é o que a gente chama de agilidade. Bom, como que a gente tem feito isso, então, dentro da Fundep? Eu vou comentando um pouco. O primeiro ponto, a gente criou o que a gente chama de ambientes de experimentação. Ou seja, dentro do ambiente organizacional, a gente tem dado espaço às pessoas para que elas testem novas formas de executar o seu trabalho, e quando elas erram, e elas vão errar, e todos nós erramos, temos que errar, ela não pode ser punida. Ela não pode ser punida. Não quer dizer... deixa eu dar um exemplo que conta claramente essa questão da cultura de experimentação. 5 anos atrás, eu estava visitando uma empresa que faz análise de transações de cartão de crédito, lá em São Paulo. E aí estava em uma época de Copa do Mundo, e estava aquela festa dentro da empresa, etc. E aí o sócio da empresa virou para mim e falou assim: um dos grandes diferenciais da nossa empresa é que a gente incentiva os funcionários a errar. Eu virei para ele e falei assim: Bernardo, me fala qual operadora de cartão de crédito que você atende que eu vou tirar meu cartão de crédito da sua empresa. Como assim? Eu passo meu cartão de crédito e uma empresa que analisa a transação, ela tem uma cultura de incentivar a errar? É isso? Ele falou, é. Eu falei, não, então eu não quero. Ele falou assim, não, deixa eu te explicar uma coisa. Olha só. Existem atividades que as pessoas podem errar e elas vão errar com muita frequência. Existem atividades que não vai errar. Então, não adianta a gente ficar incentivando a um neurocirurgião a ele ficar testando procedimentos em todas as cirurgias, que a gente sabe qual que é o resultado. Não adianta a gente pegar o algoritmo de análise de crédito, de cartão de crédito, e incentivar as pessoas a errar, que isso vai gerar uma certa confusão no sistema financeiro. Aonde as pessoas são incentivadas a errar? Nas relações.
na forma como ela se relaciona com a tecnologia, na forma como ela aplica a tecnologia, na forma como elas se organizam, na forma como elas definem processos. Ali a gente tem espaço 100% para errar, para testar. Nós podemos hoje fazer esse evento nesse formato, na semana que vem nós podemos fazer o evento na sala ao lado, daqui 2 semanas nós podemos fazer na Praça da Liberdade, e a partir desse aprendizado nós podemos antecipar um pouco da tendência do futuro e lançar outras formas de realizar evento. Então a cultura da experimentação. Aquilo que é muito crítico, normalmente a gente tenta criar um contorno de segurança para evitar que o erro gere um prejuízo muito grande. Aonde é um ambiente do que a gente chama de tecnologia social ou inovação social, as pessoas podem errar com toda a liberdade. E o principal para isso acontecer é você ter um ambiente que seja um ambiente que proporcione essa experimentação, essa cultura do erro. Que seja espaços compartilhados, onde as pessoas possam trabalhar com liberdade. E um ponto extremamente polêmico, onde a hierarquia não esteja presente. A hierarquia não pode estar presente em um ambiente de experimentação. O exemplo que foi dado aqui da educação, ele é aplicado a qualquer coisa dentro da nossa cultura, dentro do Brasil e da maior parte da cultura mundial. Nós, normalmente, somos treinados a realizar algumas atividades, partem do princípio que se alguém me deu uma apostila ou alguma aula, eu aprendi, e a partir de então eu passo a ser cobrado a sempre acertar. Bom, vamos ver se essa lógica funciona, né? Eu entro em uma empresa de call center, alguém me dá uma apostila sobre os procedimentos, sobre o sistema, sobre como atender um cliente, certo? Então vamos pegar o caso de um caso real de um amigo meu chamado Ricardo, né? Ricardo bolou uma estratégia para como cancelar o cartão de crédito dele. Todos nós já tivemos péssimas experiências com o cancelamento de cartão de crédito, né? Você liga para cancelar, não deixa cancelar. Quando você convence a pessoa a cancelar, ela transfere para um outro setor que te repete tudo até você desistir de cancelar e falar, tá bom, eu vou ficar com esse cartão de crédito. O Ricardo bolou uma estratégia para cancelar o cartão. E aí imaginem o atendente call center que atendeu ele, né? O atendente provavelmente entrou na empresa, estudou por meio de apostilas, procedimentos, e aí ele atende o telefone. Alô, bom dia, bom dia. Quem está falando? Quem está falando aqui é Ricardo. Eu estou querendo cancelar o meu cartão de crédito. Então, você está satisfeito com o seu cartão de crédito? Sim, estou satisfeito. Mas por que você quer mudar o cartão de crédito? Uma questão muito simples. Eu estou mudando para uma tribo de índio que tem no interior do Amazonas. Lá não tem energia elétrica, a gente não usa dinheiro para nada, a gente vive de trocas. E eu durmo cada dia em uma oca diferente como favor dos índios. Você pode cancelar meu cartão de crédito? O que diz o manual do operador de telemarketing nesse caso? O que diz? Tá bom, vou cancelar o seu cartão de crédito. Em 5 minutos o Ricardo tinha cancelado o cartão de crédito dele. Então, esse modelo de que alguém te impõe ou compartilha com você um conteúdo que teoricamente tem todas as respostas e essa mesma pessoa que te forneceu o conteúdo, depois ela te cobra resultados, é um modelo falido. É um modelo falido. Se você não consegue criar um ambiente onde as pessoas consigam se adaptar aos estímulos externos e aprender de acordo com a necessidade que é posta, você não consegue dar resposta a esse mundo que muda o tempo inteiro. Exatamente. O que a inteligência artificial se propõe, ela se adapta de acordo com a realidade. E esse modelo, ele é convergente com a ideia de hierarquia. Por quê? A hierarquia é a forma mais fácil de você buscar resposta para aquilo que você não tem a solução. Se surgiu um problema, eu pergunto para o meu chefe. Se eu quero tomar uma decisão e aquilo é um pouco mais difícil, eu pergunto para o meu chefe. E esse é um sistema que gera um emburrecimento das pessoas. Porque ao invés da pessoa buscar uma solução, pesquisar, conversar com os seus pares, ele pergunta para o salvador da vida dele, que é o chefe dele. Quando você remove a hierarquia e você fala que as pessoas precisam resolver o problema entre elas, elas precisam discutir as alternativas, você está estimulando a complexidade, as conexões, você está estimulando o estudar, você está estimulando a autonomia e a autogestão e o aprendizado contínuo daquelas pessoas. No começo é traumático. Mas com o passar do tempo, a solução... notem o seguinte...
O que é mais ágil? Todos vocês me perguntarem as respostas ou vocês se conectarem e decidirem entre vocês? Naturalmente, entre vocês é muito mais rápido. Então, no começo, existe um caos generalizado. Com o passar do tempo, as decisões são tomadas mais rápidas, as pessoas respondem mais rápido, os clientes começam a ficar mais satisfeitos porque eles têm uma resposta mais próxima da necessidade deles. Então, a gente cria, ou a gente tem incentivado a criação de uma cultura de experimentação por meio de ambiente onde as pessoas possam estar juntas e onde a gente consegue remover a hierarquia, formando times que são autogerenciáveis. Aí surge a seguinte questão, né? Aonde fica o chefe, aonde fica o gerente, o diretor em um ambiente de autogestão? Ele é necessário? Ele é necessário. Para quê? Porque uma hora vai dar merda. E a hora que der merda, é ele que tem que resolver. Isso é uma das coisas que para mim é muito claro. A primeira equipe de autogestão que a gente criou na Fundep cerca de 1 ano e meio atrás, terminou uma série de umas 7 reuniões e tentando falar sobre isso, e aí alguém vai e me pergunta, tá bom, Ramon, e qual que é seu papel a partir de agora? O meu papel é, a hora que der merda, a culpa é minha. A hora que der tudo errado, vocês tentaram, fizeram, etc. Mesmo assim o cliente está insatisfeito, ele quer xingar alguém, manda ele me xingar. Ok, eu vou absorver aquilo dali, eu vou contornar a situação, vou devolver para vocês e o mundo vai seguir. Então qual que é meu papel? Para-raio, né? Fazer uma barreira. Quem trabalha na área de tecnologia da informação deve conhecer uma metodologia chamada Scrum. Né? E dentro do Scrum existe um papel que chama Scrum Master. Qual que é o papel do Scrum Master? Proteger o time. Nesse modelo de autogestão e de pessoas que tomam decisão, o papel do gerente convencional, o diretor, é basicamente servir de para-raio. É proteger o time. Deixe eles trabalharem. Ou do professor da universidade. Deixe as pessoas aprenderem. Deixe as pessoas se comunicarem. E trabalhe como um facilitador. O que um facilitador faz? O facilitador ele trabalha para que as pessoas tenham uma produtividade maior, para que as pessoas aprendam mais rapidamente. Bom, um exemplo sobre facilitador. Né? A gente estava em Brasília, fazendo um programa de empreendedorismo, Lemonade, edição 8, em Brasília. E aí a gente estava fazendo uma dinâmica sobre o que é facilitação, o que é equipe autogerenciável. E nós tínhamos ali cerca de umas 120 pessoas trabalhando em várias dinâmicas. E eu fiquei olhando. A gente estava em uma casa, aquelas casas grandes que tem em Brasília, né, com um quintal grande. E aí estava chegando no final do dia, foi anoitecendo e as pessoas estavam trabalhando. E a dinâmica era montar bijuterias com peças pequenas. Como que as pessoas se auto-organizam para montar bijuteria. E a gente estava incentivando o papel do facilitador naquilo dali. E as pessoas estavam trabalhando e eu fiquei olhando um grupo com um facilitador. A luz foi caindo, não tinha luz externa. O que o facilitador fez? Ele ligou a lanterna dele e colocou em cima. Aquilo ali começou a atrapalhar as pessoas, ele foi e puxou uma cadeira, ele subiu em cima da cadeira e colocou a lanterna do celular dele ali. Daí a pouco ele olhou, tinha uma pessoa de uns 2 metros de altura mais ou menos e as mesas eram baixas. Ele olhou, puxou uma cadeira e sentou aquela pessoa. Senta aqui, vai ficar mais confortável para você. O trabalho do líder, do gerente, do diretor ou do nome que a gente colocar, do Scrum Master, o que for, nessa realidade nova é esse. É o trabalho de observar o que as pessoas estão fazendo e criar mecanismos para que elas trabalhem em um ambiente melhor. O que ele estava fazendo ali era dando luz à situação, colocando um ambiente um pouco mais confortável, criando um ambiente onde as pessoas possam produzir, aprender de uma forma diferenciada, seja ele o professor, seja ele o diretor ou gerente. Então, dentro de equipes autogerenciáveis, o papel do facilitador que ajuda as pessoas a se conectarem acaba sendo essencial. Bom, partindo já mais para o finalmente aqui. Se nós estamos num ambiente que muda rápido, não adianta pensarmos em planejamentos muito longos. Eu preciso pensar em entrega de valor em curto prazo, em ciclos curtos. Essa foi uma das grandes mudanças que a gente passou na Fundep. Antes de trabalhar com toda essa estrutura descrita aqui, eu trabalhava com planejamento estratégico ISO 9001, né? Construção de máquinas de emburrecimento de pessoas, né?
Ou seja, a pessoa não precisa saber fazer nada, ela basicamente pode ler um manual, né? E se ela lê o manual, ela não aprende nada, né? Então era isso que estava sendo construído. O que a gente fez, então? Basicamente, ao invés de criar planejamentos de 2, 3, 4 anos, a gente tem a visão. Qual que é a visão? Nós queremos ser, na Fundep, o elo de conexão do ecossistema de inovação dentro das universidades. Esse é o elo. Nós queremos ser a ferramenta de conexão. Se eu consigo conectar uma empresa com a universidade, se eu consigo conectar um empreendedor com o pesquisador, se eu consigo conectar um aluno com um investidor, eu estou fazendo a minha atividade. Eu sou o elo de conexão. Essa é a visão, ok? Agora, vamos quebrar isso em ciclos de 3 meses. A cada 3 meses eu tenho que gerar algo de muito valor. Não é daqui 3 anos, é daqui 3 meses. Nós temos hoje cerca de 300 funcionários na sede, cerca de 6 mil pessoas alocadas em projetos de pesquisa. Ciclos de 3 meses é o tempo suficiente você comunicar o que vai ser feito, executar muito rapidamente, aprender e passar para o próximo ciclo. Então, essa foi uma das práticas que a gente começou a fazer. Acaba com o planejamento de longo prazo, define exclusivamente a visão, que é para onde nós queremos ir, e a gente começa a fazer leituras rápidas do mercado, implementações rápidas e entregas que sejam muito rápidas dentro de 3 meses, seguindo todas as metodologias que são ágeis e que quebram toda a hierarquia. O que a gente aprendeu com isso tudo? A gente aprendeu que quando você tem times pequenos, 5 a 7 pessoas, elas respondem rápido, aprendem rápido e entregam rápido. Quando você remove a hierarquia e acrescenta o facilitador, o time cresce mais rapidamente. E interessante, quando você fala de facilitador, hoje eu posso ser o facilitador, amanhã eu posso ser o time e isso pode ser rotativo. Você não tem estrutura hierárquica. Quando você tem ciclos curtos, as pessoas aprendem e se sintonizam com os objetivos mais rápidos, os objetivos são mais claros. Quando você tem a autogestão, a gente responde mais rápido às demandas dos clientes, o que gera uma transparência maior e o desenvolvimento contínuo, gerando o fator principal, a antecipação da demanda, que está lá atrás nesse slide, né? Como que eu gera uma instituição exponencial, basicamente tentando antecipar o futuro. Eu tento fazer no presente aquilo que eu sinto o cheiro do que vai acontecer no futuro. A gente sentiu o cheiro de que o recurso público ia acabar. Então vamos trazer para o presente a relação com as empresas? Ok, é uma aposta que você vai fazendo e você vai aprendendo com isso tudo. O que a gente trouxe de resultado? O que isso tudo gerou de resultado? Isso é muito importante, tá? Eu comentei com vocês no início que a Fundep gerencia 3.500 projetos atualmente. Isso gera mais ou menos uns 600 milhões de reais todos os anos. Nos primeiros 6 meses desse ano, nós fechamos o equivalente a 600 milhões de reais. Ou seja, a gente fechou o equivalente a uma nova instituição em 6 meses. O que antes a gente demorava cerca de 3 ou 4 anos em processo de negociação. Porque o dinheiro chegava passivamente, agora ele é ativamente. Aí vocês vão me perguntar o seguinte: o que isso tem a ver com o trabalho do futuro? O trabalho do futuro, ele inevitavelmente, não existe qualquer tipo de discussão, ele envolve automação de tarefas repetitivas, robotização, digitalização do trabalho. Isso é consenso, então não vou entrar nessa discussão. O futuro do trabalho ele envolve inevitavelmente uma redistribuição entre o que o humano faz, o que o robô faz e o que o algoritmo faz. Isso também é um consenso. Eu não vou entrar nessa discussão. O ponto para mim aqui o futuro do trabalho é aquele que a gente valoriza mais as relações humanas e pessoais, é aquele que a gente valoriza mais a forma como a gente se relaciona e como a gente utiliza a nossa criatividade no que o robô, o algoritmo, nunca vão conseguir fazer, pelo menos pelos próximos 50, 100 anos. Esse é o ponto para mim. O futuro do trabalho é onde a gente valoriza mais as pessoas do que as metas, mais as pessoas do que os indicadores burros, é onde a gente valoriza mais a criatividade do que a busca de soluções prontas. Eu acho que se a gente consegue se adaptar a essa realidade, onde a gente valoriza mais as nossas características humanas, a gente está preparado para o futuro. Se a gente continua valorizando mais o que é hard, o que é o conhecimento que já vem pronto e que a máquina consegue resolver,
a gente vai estar cada vez menos preparados para o futuro. Eu tive a grata oportunidade de assistir uma palestra do Ray também, lá no Singularity University, há 5 anos atrás. E eu me lembro exatamente de uma pessoa levantando a mão e perguntando para ele qual que é o futuro do computador. E ele é uma pessoa um pouco mais velha, ele abaixou a cabeça, assim, por uns 3 minutos, aquele silêncio, alguém de cabeça baixa, alguém brincando, tipo, tá passando mal, né, aquela coisa. Ele deu uma respirada fundo e falou assim, com todo respeito, não existe futuro para os computadores. Não existe. Isso que a gente conhece de computador, isso não existe. O que existe é a inserção de um chip no córtex humano de forma a ampliar a capacidade do humano. De forma a ampliar. Não é de forma a substituir. Esse foi o maior aprendizado que eu tive no meio desse ano, quando eu estive lá na China, em Hong Kong. A nossa cultura ocidental é de que a máquina substitui o ser humano. É de que a inteligência artificial substitui o ser humano. Qual que é a visão ocidental sobre isso? A máquina, ela amplia a minha capacidade de entrega. A máquina, ela substitui as atividades burras que eu faço. Ela, na verdade, não substitui o meu trabalho. Ela, basicamente, amplia a minha capacidade de entrega. Essa que é a questão principal. Se aquilo que é mecânico uma máquina pode fazer, eu tenho mais tempo para quê? Para discutir, para aprender, para me relacionar, para pensar, para construir o novo, para trazer para o presente o que é futuro. Então, para mim, essa era o ponto que eu queria compartilhar com vocês. Quando nós deixamos de valorizar na Fundep exclusivamente as atividades mecânicas, as atividades processuais, e passamos a valorizar o ouvir, o bem-estar das pessoas, o processo de construção das pessoas, o resultado passou a ser um resultado muito melhor que ele era antes. E aí eu passei a acreditar naturalmente que o futuro do trabalho é aquele onde a gente valoriza muito mais as pessoas do que os processos, as ferramentas, os sistemas e etc. E uma coisa que eu não comentei, a minha formação, eu sou analista de sistemas. Analista de sistemas. A minha formação é analista de sistemas. E aí eu trabalhei como gestor de tecnologia da informação durante muitos anos. E uma das coisas que eu aprendi é que os sistemas, da forma como são utilizados hoje, são máquinas de emburrecimento das pessoas. Né? Você pergunta para a pessoa o que acontece por trás do sistema, ela não tem a mínima ideia, ela só consegue apertar o botão. Né? E aí a gente vai condicionando as pessoas a apertar botão, e não a entender a demanda, entender a situação, entender o que acontece nas relações. Né? Então, essa que era a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e a gente está à disposição aqui no fim. Então, agora a gente vai abrir a palavra ao público. Já temos vários inscritos. Vou começar por você. Bom dia. Ramon, eu estive em São Paulo essa semana numa Expo Longevidade, e eu participo de um programa lá em São Paulo de inserção de jovens negros na academia. E aí eu estou fazendo um preparatório para entrar no mestrado. A minha proposta de mestrado é os impactos da automação industrial na empregabilidade. O que você vê de mudança na empregabilidade para os longevos? Para quem está chegando nos 60, 70 anos, eu vi lá que tem uma estimativa que 1/3 da população em 2030 vai estar acima de 50 anos. Então, assim, o que vocês já estão estudando sobre isso? Sim. Bom, eu acho que o tempo vai passando, embora eu não seja tão mais velho, mas o tempo vai passando e você vai aprendendo a respeitar cada vez mais as pessoas que são um pouco mais de idade, não são mais velhas, né? São de idade, né? Sempre, né? Você vai aprendendo cada vez mais a respeitar. E aí, não é
exclusivamente pelo aspecto da experiência e do conhecimento. É pela forma como as pessoas mais maduras veem o mundo. Não sei se vocês percebem aqui a diferença da nossa fala, né? Eu tenho uma tendência a falar mais rápido, eu tenho uma tendência a usar alguns termos, mas é extremamente mais fácil compreender o Francesco falando. A cadência, a experiência, a forma dele colocar as palavras, o português fluente. Então, eu acho que assim, sempre vai existir um espaço de muito destaque e que tem que ser cada vez mais valorizado para as pessoas que acumularam uma experiência de vida, de como encarar a vida. Eu passei por algumas dificuldades no começo do ano e meu pai, 72 anos de idade, ele falou uma coisa comigo muito interessante. Ele falou assim, o dia que você virar homem de verdade, esse problema não vai te afetar. Eu falei assim, pai, 37 anos de idade, 2 filhos para criar. Ele falou assim, quando você chegar nos 60, você vai virar homem de verdade. Porque você vai passar a entender como que as relações entre as pessoas funcionam de uma forma diferente, como as coisas são construídas. Então, eu acho que o futuro é onde a gente passa a valorizar essas pessoas, as pessoas mais maduras, por esse conhecimento que só elas têm, por essa forma de ver que só elas têm. E esse grau de contribuição é muito maior do que nós podemos colocar na sociedade. Agora, a gente esperar que as pessoas mais maduras vão estar lá na linha de produção, não. Isso é um desperdício completo de toda a experiência, de todo o conhecimento e sabedoria que foi acumulado. Então, acho que eu li um livro muito interessante, chama O Segredo de Adão, e ele fala que ele acredita que o futuro da educação, ela parte da relação entre pessoas mais maduras e pessoas menos maduras. Da relação. Não é na relação de professor-aluno, não. É da convivência. Então, é o tomar café, é o compartilhar situações, é o aconselhamento. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai valorizar e destacar pessoas que veem o mundo de uma forma além dos processos, que valoriza mais as relações. Pelo menos essa é a minha visão. Né? Francesco, quer comentar? Não, eu só posso incrementar que tem jovens velhos e velhos jovens. Eu cumpri 66 anos mês passado e meu filho, que tem 37 anos, me falou, pai, é hora que você comece a madurar. Bom, deixa eu só dar um exemplo que aí talvez também facilite. O ano passado a gente levou um grupo de executivos de Belo Horizonte e de Minas Gerais para Israel. E aí a gente fez um tour lá em Israel, etc. E uma instituição que é parceira da Fundep lá em Israel, eles organizaram uma sessão de pitches de startups de Israel para o nosso grupo. E aí um dos pitches que a gente ouviu foi de um senhor de mais ou menos uns 65, 70 anos de idade, que apresentou, fez o pitch dele junto com a garotada toda, etc. Terminada a sessão de pitches, aquilo me chamou muita atenção, eu fui lá bater um papo com ele, né? E aí tentar entender um pouco mais do projeto dele, etc. E perguntei para ele, é a primeira vez que o senhor está iniciando uma startup? Ele falou, não, lógico que não. Já tive 3. Como assim? Não deram certo? Não, lógico, as 3 deram certo. As 3 eu vendi. Uai, como assim? Não, vendi, uma foi 120 milhões de dólares, a outra não sei o que e tal. Eu não tive que perguntar, né? O que o senhor está fazendo aqui, fazendo um pitch para possíveis investidores da sua nova ideia? Ele falou assim, olha, vamos separar as coisas. Uma coisa que eu já fiz no passado, outra coisa que eu consigo construir para o futuro. Eu não vou me acomodar na minha posição de quem tem algum tipo de recurso financeiro ou já teve algum tipo de sucesso, simplesmente porque já aconteceu, que estou pensando no futuro. Qual que é a próxima ideia, qual que é o próximo projeto que eu vou executar? Então, assim... E a chance de sucesso dele é muito maior. Que é a melhor maneira de estar jovem. Se você está com propósito e projeto, não importa a idade. Porque você, quantos anos tem? 25? 28? 38? Parece... Estou negro. Depois diz que... você pode ter 25 anos
e não tem projeto, não tem propósito, e você não tem motivo para viver. E você pode ser um como eu, que eu tenho propósito e projeto. A gente está trabalhando num projeto que inclui que levar os laboratórios nas favelas e en las vilas, longe de los grandes centros urbanos, laboratorios maker, para que aprendan esa garotada, que en extra grande mayoría son negros, que garotas y garotos que nunca tendrían posibilidad de meter mano en una impresora 3D, en un drone y en la realidad virtual y demás. Y es un proyecto en el cual yo hoy dedico el 90% de la mi energía. Me fa sentir que tengo 20 años y que tengo una energía impressionante para poder levar esse projeto na frente. Assim, se você tem projeto e propósito, a idade te pode atrapalhar se você não desaprende. Você é velho e aplica todo o que você já aprendeu, porque acha que isso é a fórmula, não? Mas se você se desprende disso, como esse velho israelense, e disse, eu para poder estar vivo tenho que ter um novo desafio, e não importa se o que eu colecionei não tem importância. Não? Bom dia, muito obrigado, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar aqui escutando vocês, tá? Tanto o Ramon como o Francesco. Meu nome é Alexandre Leão, sou professor da Escola de Belas Artes da UFMG, muito orgulhosamente. Trabalho com fotografia e imagem científica. E tenho várias perguntas, mas para a alegria de todos vou fazer só uma, mas tem várias realmente. Tá? As falas realmente induzem a vários questionamentos. Mas a principal que eu selecionei aqui é a visão de vocês, né, que eu gostaria de compartilhar aqui, de entender a visão de vocês em relação à educação. É um tema que tem me incomodado muito enquanto professor, usando métodos tradicionais, porque são os métodos que a gente aprendeu, mas ao mesmo tempo incomodado com o que a gente realmente precisa ensinar, como ensinar, porque a geração está mudando e está mudando rápido, e a gente não pode ficar realmente usando métodos tradicionais com a nova geração, né? E eu tenho, dentro dessa mesma temática, me incomodado muito com a formação das escolas brasileiras. Eu acabei de chegar de um pós-doc agora da Inglaterra, minha família foi, meus filhos, uma de 10, uma de 15, e com um sistema educacional muito diferente, com outra estrutura educacional. E a brasileira está caminhando de uma forma ainda muito focada no Enem, jovens extremamente cobrados, estressados, em casos aí levando o que nós sabemos a suicídio, psicologicamente abalados, diante de uma nova realidade de mundo que eu não sei se esse sistema educacional nosso se encaixa ao novo mundo que vem por aí. E eu queria entender um pouco a visão de vocês. Eu quero contar uma experiência. En esos laboratorios que nós fazemos nas áreas suburbanas ultradegradadas, favela e en las vilas do interior, dos objetivos é detectar altas capacidades, es decir, genios y genias. Nós temos 67 milhões de jovens que moram nessas realidades e ninguém faz um QI, ninguém faz um exame de coeficiente de inteligência, de atitude, de criatividade nessa gente. Então, nós que fazemos? Jogamos nossos gênios no lixo. Então, uma coisa que a gente se colocou como objetivo é fazer mutirões nesses laboratórios de QI, para toda a comunidade, não só para os alunos que assistem às aulas. E a gente, ok, bacana, vamos a descobrir o gênio. E depois que fazemos com uma gênia, um gênio? Esse é o problema grave, não? Quando lo descobrimos, que fazemos? E aí, graças à Campus Party, nós fazemos a Campus Party em Natal, em Rio Grande do Norte, e aí conheço uma universidade, se chama Universidade Federal de Rio Grande do Norte. E essa universidade tem uma entidade que se chama Instituto Metrópoli. Que é o Instituto Metrópoli? O Instituto Metrópoli, como primeira cosa, creou um sistema que llaman talento, se llama el sistema, para identificar garotos y garotas con altas capacidades.
La segunda cosa, creó una escuela de tecnología con unas características especiales. Como, por exemplo, que você pode fazer um mestrado sem passar por la universidade. Você cria seu cardápio de estudio com o que você quer estudar. E você não se recebe não pega um diploma de engenheiro, de desenhador, de médico. Você estudiou. Depois, eles têm uma incubadora, uma aceleradora e um parque tecnológico. E um parque tecnológico como tem que ser os parques tecnológicos. Como se fazem os parques tecnológicos em Brasil, mas não só em Brasil. Primeira coisa, se construi um prédio imenso. Depois você tem aí um prédio maravilhoso, lindo, e não tem ninguém dentro, porque começou por onde tinha que terminar. Você tem que começar por los includes para ensinar tecnologia. Segundo, criar os ambientes disruptivos de educação. E terceiro, capitalizar todo isso em um parque tecnológico que não necessariamente tem que ser um prédio, pode ser uma área geográfica, pode ser a Praça da Liberdade. Aqui, todo o que está em torno a isto é um parque tecnológico. E depois, de última, um dia, pode chegar a construir um prédio. Então, respeito à educação brasileira, eu acho que sou um grande defensor do Brasil. Eu sou baiano, como podem sentir por meu sotaque. Eu adoro esse país, é meu país, e eu sou mais brasileiro que vocês, porque eu escolhi esse país. Vocês não tiveram jeito, nasceram aqui e se foderam. Eu escolhi. Não sei se é por amor ou masoquismo, mas eu adoro esse país. Eu acho que este é um grande país. Além das circunstâncias, todos temos acidentes na vida. Além das circunstâncias, este é um grande país. Eu camino, semana passada estava em Roraima, agora estou aqui, amanhã estou em São Paulo, depois vou para Brasília, depois vou para Rondônia, estive em Acre antes de ir em Roraima. Y você, las cosas que descubren en este país, como el Instituto Metrópolis o la Universidad Federal de Minas Gerais, que fue la primera que creó el sistema de lo que estamos hablando hoy. ¿Cuántos años fue eso? 5 años atrás. Es decir, 5 años atrás, aquí ya quiere decir que comenzaron a pensar 7 años atrás. Es decir, cuando ninguém falaba de todo eso, estaba hablando, y era una universidad federal, no era una universidad privada, no era un instituto de no sé qué carajo, la fundación, ¿cómo se llama? Hellman, ¿no? ¿Cómo es? La fundación Lehman. No, nada de todo eso, eso es todo puñeta. Después las cosas se hacen en las universidades federales, en las universidades estaduales, en la gente que hace esas universidades, en emprendedores. Con el proyecto Include, por ejemplo, es un proyecto que se financia a través de patrocinadores privados. Y nos encontramos gente maravillosa que quiere hacer cosas. Entonces, yo acho que este es un grande país. Primera cosa, porque cuando você quiere someter un país, la primera cosa que tiene que hacer es destruir la su autoestima, que es un proceso que está en camino en este país de un poco de tiempo. Entonces, no se dejen destruir la autoestima. Este es un grande país. Este es el país que fiz la Bossa Nova, que fiz Brasilia, que fiz Niemeyer, que fiz ese país de los años 50, 60, es el mismo país de hoy, con la misma gente, con las mismas capacidades, con las mismas cosas. Es decir, pero si yo voy a subvertir su autoestima, es difícil voltar a ser eso, ¿no? Entonces, yo acho que la educación está con problemas en todo el mundo. Todo mundo, porque después, cuando no hablamos de Harvard, MIT y todo, sí, el que está en Ohio, que filho de uno que planta milho, que ese está peor que el de Minas Gerais en la Universidad Federal, no. Entonces, este es un puto país. No, ojo, atento, porque eso cuando uno va, hablábamos antes en la noche, cuando uno va 15 días en un país, 20 días en un país, 2 meses en un país, no es lo mismo que viver en ese país. Porque después, yo moré en 7 países, y la pregunta que muchas veces me hacen es, ¿y cuál es el mejor país?
Eu adorei todos. Porque todos os países têm coisas maravilhosas e coisas de merda. Ora, se você se concentra nas coisas maravilhosas, vai ter uma experiência maravilhosa. Se você se concentra nas coisas que não funcionam, vai ter uma experiência horrenda nesse país. Então, eu sempre me concentrei nas coisas maravilhosas e me distraio das coisas que não... Ou trabalho para mudar, como Inclusi. Eu estou trabalhando para Inclusi, para poder mudar a realidade, porque nenhum país é grande se el 70% de seus jovens lo fabrica para ser faxineira, segurança, motorista, pedreiro e jardineiro. É decir, ¿por que a Samsung vai venir a colocar uma fábrica para quê? Para ter jardineiro, porteiro, pedreiro? Não, ele quer ter gente que saiba trabalhar dentro dessa. Então, você nunca vai ser um país grande se você não incorpora esse 70% excluído neste país. Então, trabalho para isso. Não digo, a educação em França é melhor. Não, trabalho aqui. E trabalho para caramba. Ontem acordei 3 da manhã e fui a dormir meia-noite, trabalhando para Include. Aproveitando o convite aqui da Universidade da Petrobras, aproveitei para ir ao Alto de Veracruz, onde a Sicova abriu una sucursal del banco y vamos a abrir un laboratorio Include con la Sicovi lá para trabajar en otros lugares, para abrir más. Tuvimos entrevista con todas las fuerzas económicas de Minas Gerais, del gobierno, de todo, para poder traerse esa gente, porque queremos hacer 10.000 laboratorios. Entonces, la educación es el grande desafío. Mas también, la pregunta que hacía menino negro lá. Si nós, 2000 anos atrás, los romanos tenían una media de vida de 27 años. ¿Okay? Final del 1800 teníamos una media de vida de 32 años. ¿Okay? Final del 900, principio del 2000, nos tenemos una media de vida de 76 años, 78 años. Es decir, en 2000 años no ganamos 5 años. En 100 años ganamos 3 vidas. ¿Okay? Y eso se lo debemos a la ciencia y la tecnología. Sí, se lo debemos a vacina, antibiótico, métodos de diagnóstico. Sí. ¿Por qué ahora todo va a ser peor? ¿Por qué todo tiene que ser difícil? Cuando los jóvenes son mejores, son más inteligentes, tienen un concepto de la preservación del planeta. Yo quería tener los Levi cuando tenía 20 años, 18 años, y no me importaba si lo hacía un menino esclavo o si poluía con la tinta. Yo quería tener los Levi o los Lee, no me importaba nada. Esto no, hoy ten problema con las marcas, ten problema de ter carro, ten problema de poluir, ten problema... Por ejemplo, una cosa, no sé si te estoy respondiendo, mas no vamos a ser vegetarianos, mas no porque no queremos, porque no gustamos de la carne, porque cada vez va a haber más conciencia y va a haber más sustitutos de la carne, porque la carne polúe. Y un garoto en Milán haya aberrante que tenga que comer 1 quilo de carne producida en el Mato Grosso, que tenga que viajar, poluir. Entonces, para que el cara coma 1 quilo de carne, cuando puede comer cualquier otra cosa. Yo adoro el churrasco, quiero decir. No es que estoy haciendo una propaganda aquí vegetariano-vegana, pero es una tendencia positiva. Todo va a ser mejor. Yo quiero dejar esta cosa aquí. En el think tank ese, donde tem premios Nobel, políticos, expresidentes, en fin, de todos, cientistas. Tem gente que es pesimista, como Elon Musk, que dice que paremos la inteligencia artificial porque va a dar merda. Y tenemos gente optimista, como Zuckerberg, que dice, dejen todo. Yo personalmente soy pesimista en el corto mediano plazo. Es decir, toda esa transición va a crear problemas sociales fuertes, porque va a haber excluidos de todo eso y no sé si vamos a tener tiempo y condiciones de crear los amortizadores económicos
para que isso não seja traumático. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial foram consequência da Revolução Industrial. Morreram 30 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas. Provavelmente não vamos passar por algum processo traumático. Mas no mediano e longo prazo, a civilização vai ser muito melhor. Seguramente o mundo vai ser muito melhor. Isto que ele falava de que nós vamos fazer o que diz Kurzweil, ¿no? Que vamos ser um pouco máquina e que vamos ser potencialmente muito mais inteligentes, cultos de lo que somos hoje, ¿no? Então, que temos que nos preocupar. Pero, por exemplo, você falou que é professor de desenho, não? Fotografia. Bom, sim, você, para a realidade virtual, você precisa de gente que saiba fotografiar, que saiba criar um roteiro, que escreva uma história, que desenhe bem, para poder criar a realidade virtual. Se não é que a tecnologia solamente são algoritmos. Então, todo se vai adaptando. Você vai mudar, porque te vai mudar teu filho, teu aluno, isso te vai mudar. Te vai mudar de baixo para cima, não de cima para baixo. Não sei se respondi, eu acho que me fui um pouco. Eu acho que o primeiro ponto é que eu não me sinto, não tenho competência para falar sobre educação em nome da universidade, de forma alguma. Então, falo como Ramon, dou meus pitacos e as minhas opiniões, né? E muito do que eu tenho visto de educação diz respeito à educação que eu acompanho dos meus filhos, processo de aprendizado deles e o que eu pesquiso a respeito disso, e o processo de aprendizado das pessoas que a gente trabalha juntos. Então, acho que eu posso compartilhar algumas coisas sobre essa ótica e não sobre a ótica da universidade, porque não teria competência para falar sobre isso. O presidente da Fundeb, professor Alfredo, eu e ele, a gente tem várias discussões filosóficas, por várias. Ele é um físico, é o físico mais filósofo que eu conheço, uma pessoa brilhante. E eu tenho uma brincadeira com ele que eu falo o seguinte: os meus filhos nunca vão querer estudar na Universidade Federal de Minas Gerais. Não vão querer. Não vão querer. Não nessa universidade que a gente vive hoje, né? Talvez na que a gente vai construir para daqui a alguns anos. Por quê? Porque eles não têm paciência de ficar sentado na sala de aula. O meu filho de 6 anos de idade, ele me questiona por que ele não pode aprender assistindo os vídeos do YouTube. Ele tem 6 anos de idade. Por que eu tenho que ficar sentado na sala se eu posso assistir o vídeo de YouTube? Ele aprende inglês muito mais fácil assistindo desenhos e filmes do que na sala de aula, ou jogando, né? O meu sobrinho de 15 anos aprendeu inglês jogando Counter-Strike, né? Tem várias pessoas. Então, então, a dinâmica da universidade e das escolas ela acaba sendo um pouco maçante para essa geração que está nascendo. Em qual ponto específico? Em quais pontos específicos? Primeiro, no encaixotamento. 2 anos atrás, eu estava conversando com a professora dos meus filhos, e aí a professora chegou para mim e falou assim: o seu filho mais velho, de 9 anos, ele está com uma dificuldade para escrever, e ela me mostrou uma prova. Eu falei com ela: olha, desculpa, mas eu não consigo entender o que tem de errado nessa prova. Ela falou assim: o combinado é começar escrevendo na segunda linha e ele começou na primeira. E aí eu perguntei para ela, eu falei com ela: olha, eu respeito 100% o colégio, uma escola grande, bem conceituada, etc. Mas você acredita de fato que é assim que a gente vai educar as crianças? Aí ela assustou um pouco, eu falei: eu quero entender a sua opinião, não é da escola, a sua opinião. Aí o olho dela encheu de lágrimas, ela olhou e falou assim: eu tenho certeza que não é assim, mas eu não sei fazer diferente. Eu não sei fazer diferente. Eu aprendi a ensinar dessa forma, todos os dias a escola me cobra dessa forma, eu não sei fazer diferente. Então, assim, ensinar essa turma nova a partir de padrões do tipo: eu te dou a aula, depois te dou uma avaliação e quando você não tira nota boa, eu te dou uma chicotada, né? Anotando no seu boletim em vermelho, te penalizando nas suas férias, etc. Eu tenho certeza que não é o caminho. Certeza que não é o caminho, né? Tenho certeza absoluta que não é o caminho. Agora, por outro lado, você tirar os alunos de dentro da sala de aula
de dentro da sala de aula e conectar eles com o restante do universo, me parece uma solução super interessante. Super interessante, porque eles aprendem muito mais facilmente sobre a arquitetura andando aqui no circuito da Praça da Liberdade, eles aprendem muito mais sobre a questão das questões sociais quando eles participam de projetos sociais e eles contribuem, vivem com outras crianças. As crianças elas aprendem muito mais facilmente quando estão fora das 4 paredes do que dentro das 4 paredes, né? Então, acho que esse é um ponto. E isso, para mim, é aplicável não só à educação das crianças, como à educação dos jovens, adultos e pessoas mais velhas também. É a mesma coisa, né? Porque todos temos que aprender e todos temos que nos conectar. Vamos entender uma coisa. Os problemas que nós temos aqui nessa sala, eles não vão ser resolvidos dentro dessa sala. A gente pode ficar aqui sentado dentro dessa sala o resto da nossa vida que a gente não vai conseguir resolver nenhum problema que for posto aqui. Agora, provavelmente, se a gente começar a dar uma volta por ali, se conectar com uma pessoa que está fora, ir lá na Palácio das Artes, depois a solução vai surgir. Porque a solução e a inovação ela surge da colisão de ideias, da colisão de experiências, né? A questão da diversidade, na minha opinião, não é uma questão exclusivamente de raça, gênero, sexual, etc. É uma questão de diversidade mental. Diversidade mental. A gente precisa conectar pessoas com ideias diferentes e que podem estar... pode ser uma questão de escolha sexual, religiosa ou não. A gente precisa pensar pessoas com diversidade mental, né? Então, eu acho que a gente precisa tirar as crianças de dentro da escola, os alunos da universidade de dentro da escola, tirar os profissionais de dentro da sala que elas trabalham, para que elas possam, de fato, aprender. Então, para mim, a educação, no futuro, ela passa muito mais por você estimular as conexões, estimular a vivência com o ambiente, do que ficar dentro da sala de aula. Esse é um pressuposto. Agora, tem o outro lado. E aí a gente sofre muito, a gente que acaba vivendo no mundo das startups de alguma forma, né? As pessoas acreditam que vão resolver qualquer problema sem ter conhecimento. E aí elas acabam reinventando roda e batendo a cabeça onde não deveria. Sem método, sem conhecimento. Então, assim, aquela separação, soft skill, hard skill. Hard skill, conhecimento técnico, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, é o conhecimento básico que a gente tem que ter e as pessoas têm que aprender, etc. Para que elas consigam dar foco no aprendizado soft, que é o relacionamento, é o sair das paredes. Então, eu não estou pregando que as pessoas não têm que ter o estudo em cima do método, do processo. Não, elas têm que ter. Tem que ter. Só acho que não vai ser o ponto mais valorizado no futuro. Então, só para fazer essa... A gente vê isso todos os dias. Empreendedores com soluções mirabolantes para problemas que eles estão criando. O problema não existe. Ele cria um problema para criar uma startup em cima daquilo dali. E quando, por uma obra do acaso, aquilo dali se torna algo de fato promissor, ele não tem capacidade nenhuma de execução porque ele não tem método, ele não tem conhecimento, ele não sabe como o básico, funciona. Aí ele começa a inventar soluções mirabolantes e não sai do lugar. Então, acho que tem esses... eu já falei isso na universidade, na UFMG, então me sinto bastante à vontade. Às vezes eu tenho a impressão que a universidade, não só a UFMG como as outras que a gente atende, né, elas vivem dentro de um grande caixote de muros que são bastante altos e que a universidade tem dificuldade de se relacionar com o resto do mundo e o mundo, não é que ele tem dificuldade de se relacionar com a universidade, ele parte do princípio que não tem jeito de relacionar com a universidade, por essa separação que existe entre o que acontece dentro da universidade e o que acontece fora da universidade. Uma das coisas mais bonitas que eu já vi foi um festival de startups em Israel acontecendo dentro do campus universitário, onde ali não tem separação de departamentos, unidades, cursos, quem é graduando, pós-graduando, todo mundo ali misturado, construindo soluções, construindo alternativas para o futuro, né? E uma banda de rock tocando no fundo e a coisa acontecendo. Exatamente, exatamente.
Entendeu? Então, acho que a gente tem que quebrar esse modelo tradicional de tentar encaixotar as pessoas dentro de um local só, com respostas prontas, e incentivar elas a utilizar a criatividade, né? Porque no final do dia, quando a gente fala com um menino de 6 anos que ele não pode começar a escrever na primeira linha e tem que escrever na segunda, a gente está matando aos poucos a capacidade dele de ser criativo. É isso que a gente está fazendo. Basicamente é isso. É nos pequenos detalhes que a gente vai reduzindo o grau de criatividade das pessoas por esse sistema educacional que a gente tem, que é o único que a gente sabe fazer hoje, né? Oi, eu me chamo Diego. Eu faço parte de um projeto de desenvolvimento econômico e social para Brumadinho, chamado Conecta Brumadinho. E eu faço parte do ambiente de startups aqui de BH. E vocês estão falando de inovação e futuro do trabalho. Eu creio que o ambiente tem muito fator, enfim, positivo e importante nessa questão. Porque nós estamos em Belo Horizonte, né, rodeados, por exemplo, pelo Hub de Inovação do BDMG, pelo Hub de Impacto Social na Pampulha. Então, tudo aqui leva à inovação e à diversidade econômica. Aí eu levo a questão que Minas Gerais é gigantesca. Minas Gerais não é só Belo Horizonte. Isso. Cada município tem sua característica, seu potencial econômico, social, tecnológico. E tanto dentro dessa sala, no caso, seria importante levar isso para esses outros municípios. A questão é que como levar esse tipo de mentalidade para municípios que não têm essa possibilidade? E como implementar essa mentalidade de inovação tecnológica e econômica em municípios que são tão economicamente dependentes de alguma atividade? Seja mineração, seja pecuária, enfim. Como transformar esses municípios em uma mentalidade parecida com a de Belo Horizonte? Seja Brumadinho, Mariana, não importa. E a pergunta que eu tenho para o Francesco é qual o impacto econômico e social o Include tem onde ele é implementado? É isso. A ver, você me chamou a nozze, como se diz em italiano. Me fiz um passe maravilhoso. Primeiro, quando a gente pensou em Include, não pensou solamente nas favelas ou nas periferias degradadas. Pensó en las ciudades o en las vilas. El último laboratorio que abrimos fue en Galvão, Santa Catarina, municipio de 3.700 habitantes. Porque los objetivos de Include son, primero, que en corto periodo de tiempo a garotada, sean meninas que meninos, ganen grana rápido y fácil. Porque no queremos competir con el narcotráfico. El narcotráfico no se combate. La prueba está en Río o en Ceará. No se combate el narcotráfico. Se pierde cuando combate con el narcotráfico. Se compite. Y se compite en el plano de la grana. Porque ni una garota nace narcotraficante. Ni un garoto ni una garota nace narcotraficante. Se hacen porque es la única oportunidad que tienen de acceder a dinero rápido y fácil. Entonces, ¿esto qué produce? Produce primero que los mejores viran narcotraficantes. Es decir, el emprendedor, el líder, el que tenga actitud, el creativo, vira narcotraficante. Con lo cual va a morir antes de los 20 años. ¿Y qué sobra para la sociedad? El garoto que tiene menos actitud, la menina que con 14 años más y vos tenés que cuidar de la garota y del filho, dar de comer, educación, salud y todo lo demás. El menino que tiene menos actitud, el garoto que tiene menos iniciativa. Entonces, el primer objetivo y el primer impacto es ese. Es decir, no vamos a competir con el narcotráfico para generar oportunidades en el plano de la realización económica a través de transferir unas ciertas herramientas tecnológicas para que él pueda. El segundo objetivo es reconstruir la autoestima. Si você va, y yo te digo que viré experto de esa realidad en los últimos 2 años, la primera cosa que você va a escuchar de una garota, un garoto dice, eso no es para mí. El drone, el robot, la realidad virtual, la impresora 3D, te va a decir, eso no es para mí. ¿Y por qué no es para él? Porque cuando você excluye por longos periodos de tiempo franjas da sociedade, se crea una cultura de la renuncia para no ter a dor de no conseguir. Es decir, eso no es para mí. Es una manera de decir, yo no quiero sofrer. La mãe le dice a la menina, eso no es para você, você tem que ser faxineira. No lo dice porque es bruta la mãe.
La mãe lo dice para proteger a filha. Qual é o problema? Que nós assim castramos os sonhos. Então, segunda coisa, reconstruir a autoestima. Como la reconstruímos? Nós fazemos hackatones dentro de los laboratorios Include. ¿Y cómo hacemos los hackatones? Para encontrar soluciones a los problemas de la propia sociedad, de la propia comunidad y la propia familia, utilizando la ferramenta tecnológica que nos transferimos. ¿Eso qué significa? Que você pasa de ser, convierte un sujeto que es pasivo, que espera que la solución le llegue, a uno que construye la solución. Y que, en vez de pedir un Bolsa Familia, nada contra el Bolsa Familia, yo acho que es una cosa maravillosa, ¿no? Sino que en vez de esperar una solución que les llega, que es temporaria, que no resuelve, que crea clientelismo, toda una serie de cosas, él pasa a ser protagonista de la solución y pide placa Arduino, pide webcam, sensores, cosas para poder resolver los problemas. No quiero entediar ahora a você, mas tengo ejemplo a monte de eso. Otro objetivo es la radicación de esas personas. No, ahora vamos a abrir 10 laboratorios en Amazonia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque queremos que se radifiquen esos garotos y esas garotas en su propio ambiente. No que migren en una sociedad decadente, en una ciudad como São Paulo, que hoy no tiene más como dar trabajo, como... ¿Para qué? Fique en su ambiente, utilice la ferramenta tecnológica, se conecte con el mundo, ¿no? Que es lo que usted falaba. Si nos conectamos las personas con el mundo, esas personas van a mudar un mundo. Si no las conectamos, no van a mudar un mundo. Después tenemos el objetivo de encontrar las altas capacidades, es decir, los genios y las genias que tengan. No tenemos este convenio con la Universidad Federal que falé de Metrópoli, y tenemos otro que va a iniciar el año próximo, en marzo, de la UNESCO en Buenos Aires, con una escuela de líderes, porque nosotros hoy lo que hacemos es encontrar meninos y meninas, garotos y garotas que tengan predisposición a la tecnología. Mas si encontramos uno con predisposición a la música, no tenemos que salir a dar. Y si encontramos uno que está en condiciones de líder, también no tenemos, no es que porque va en una escuela de tecnología, el líder va. Ahora va a estar esta escuela de líder que incluye, va a ser la puerta de ingreso para los brasileros que van a ir a ganar la beca, la bolsa de 4 años. Porque no sé si conté que en Include, cuando nos hacemos 2 tipos de test, uno para mayoritario, es decir, para 500, 600 personas, un mutirón, que dura 1 hora. Cuando encontramos altas capacidades, de 500 encontramos 20 que tengan altas capacidades. Esos 20 pasan a un segundo test de 5 días, que es psíquico, actitudinal, toda una serie de cosas. Y si pasan ese segundo test, ganan una bolsa de estudio de 4 años en el Instituto Metrópoli. La misma cosa vamos a hacer con esta escuela de líderes en Buenos Aires. Entonces, estos son los 4 objetivos que nos tenemos, que lo estamos consiguiendo. Ahora sería, después te puedo contar cuáles son los resultados concretos, pero tenemos resultados maravillosos, de soluciones increíbles en todos los lugares donde vamos. Eu tive lá em Brumadinho, a gente está, via o FMG, envolvido no projeto de avaliação dos impactos, né? A UFMG foi contratada para fazer avaliação de impacto, né? Etc. E assim, o que eu tenho visto como iniciativas que têm dado resultados interessantes é quando você cria mecanismos de formar e incentivar as pessoas daquela comunidade a construir os seus próprios programas para solucionar os seus problemas regionais, né? Inicialmente, né? Como um primeiro estágio. Então, primeiro desafio. Então, a gente chegou a tentar, via programa de empreendedorismo, trazer pessoas de comunidades menos favorecidas e inserir elas dentro dos programas. Não funcionou, porque quando ela volta para a realidade dela, ela não tem como executar aquilo dali, né? A gente tentou executar programas também dentro da comunidade, também não funcionou. Aí, quando a gente começou a
trazer algumas lideranças regionais para participarem dos programas, não com o objetivo de absorver a tecnologia, de absorver a filosofia que tem por trás, para que ela possa construir o seu programa na sua comunidade, na sua localidade, aí funciona. Porque aí você quebra a barreira cultural, você quebra a barreira... Sabe aquela coisa de não adianta você me falar sobre 5G no campo se a pessoa não tem nem acesso à internet, não tem celular, né? Então, assim, eu estava vendo uma solução, onde que foi? Acho que foi aqui, acho que foi em Fortaleza, uma solução de aplicativo para você localizar as pessoas que passam na rua coletando lixo, para que ele possa pegar o lixo reciclável na sua casa, né? E aí alguém levantou a mão e falou assim, a solução é sensacional. Agora, a pessoa que cata o lixo na rua, ela não tem o celular para receber a notificação de onde ela vai pegar o lixo, né? Então, é a mesma lógica, né? Então, a gente passou a ajudar alguns líderes de comunidades locais a explicar como funciona a metodologia, como funcionam as ferramentas, quais as possibilidades, para que eles possam construir os seus programas de acordo com a realidade local, utilizando de toda a confiança já estabelecida naquela comunidade, do conhecimento dos problemas locais, para esse ser um ponto de partida disso tudo. Aí não quer dizer que a gente vai ter uma fábrica de robôs naquela localidade, mas provavelmente nós vamos ter um sistema de pequenos empréstimos que vai resolver um problema que é muito específico e é daquela realidade. Isso é uma questão muito interessante de aprendizado que a gente teve com relação a pequenos times, pequenas equipes, pequenas soluções. Nesse universo que a gente tem de mudança e transformação constante, você não copia a solução de um lugar para o outro. Você não copia. Você basicamente copia a forma como as pessoas aprendem a construir as suas soluções. Porque em cada universo e cada realidade é completamente diferente. Ou você explica às pessoas ou tenta ajudar elas a construir as suas próprias soluções, ou aquilo ali não vai vingar, né? Então acho que passa por aí. Pelo menos é o único conhecimento que eu tenho que eu possa contribuir sobre esse assunto. Eu tenho que ir porque tenho um avião, mas quero deixar duas coisas. A primeira, eu desconfio das ações que se fazem para tipo Brumadinho, tipo como é a outra, Mariana, porque essas são pontuais, quando a merda já aconteceu, sabe? Aí todos querem sair na foto. Todos querem ir sair na foto. O problema são todos os outros. O resto de Brasil. Esse é o problema. Porque depois aí se tendría que haber feito prevención, toda una serie de cosas para que no aconteciera. Entonces desconfío cuando la acción social depende del evento dramático, ¿no? No tenemos que ir, porque el evento dramático es que mueren 70.000 jóvenes negros menores de 20 años en la favela todos los años en este país, no 300 en Brumadinho. Ese no es el problema. El problema son los 70.000 negros que mueren hoy en la favela de este país. Este es el problema grave. Después lo de Brumadinho es un drama, es una cosa terrible, pero es puntual. Primera cosa. Segunda, concordando con él en absoluto, por ejemplo, hoy la tecnología nos enseña, se mete a disposición. Los monitores de los laboratorios incluidos son meninos y meninas de la misma edad, la misma raza, la misma condición social y que no saben tecnología. No les enseñamos, les damos una cosa muy rápido para aprender y después ellos son los que enseñan. Porque hoy la tecnología no se enseña. Claro, no vamos a hacer fábrica de robots. Lo que queremos es encontrar soluciones para que la sociedade, para que la comunidade, para que la região. Gente, eu agradeço o convite, agradeço a Petrobras, a universidade. A ver, ele falou, obrigado por aprender. Eu aprendo com os jovens e é uma das coisas mais maravilhosas que tem na Campus Party. Eu aprendo todos os dias uma coisa nova na Campus Party. E quem me ensina são garotos e garotas que têm 12, 13, 14, 15, 16 anos. E aprendo coisas maravilhosas. Então, se nós aprendemos a desaprender e respeitar o conhecimento dos jovens, eu acho que vamos a ir muito mais rápido.
Senhor, eu te agradeço tanto, Ramon, e espero que nos vejamos muito rápido por aqui e mais seguido. Obrigado a todos. Bom, só fazer o meu agradecimento. Eu acho que a experiência sensacional estar com todos vocês, junto com o Francesco, um aprendizado. Muito obrigado pelo convite. Nós Obrigado. que agradecemos. Obrigada a todos, gente.